Bom dia, meus irmãos, sejam bem-vindos à nossa escola bíblica. Estamos no mês de dezembro, que é o mês em que comemoramos o Natal, e nesta época tem uma figura que é presente em todos os anos, que é o Papai Noel. E a nossa reflexão hoje é pensar o seguinte: o que nós, como pais cristãos, devemos falar aos nossos filhos a respeito do Papai Noel? Afinal de contas, ele está presente em todos os lugares. Se fala do Papai Noel, comerciais, propagandas estão sempre recheadas com a presença do Papai Noel, e nós também somos afetados de alguma forma, porque existe essa expectativa nas crianças. Afinal de contas, eles aprendem desde pequeno que é o Papai Noel que traz os presentes e tudo mais. A questão é o que nós devemos falar com eles a respeito do Papai Noel. E é isso que nós queremos pensar com os irmãos, baseado num artigo que foi escrito por essa americana, de nome Miriam, publicado em 11 de dezembro de 2018 pelo Ministério Fiel. Ela faz algumas colocações que, particularmente, eu achei bastante interessante e gostaria de compartilhar com os irmãos para que servisse, pelo menos, de parâmetro para nós, como pais cristãos, pensarmos a respeito do assunto. O que nós, como cristãos, devemos falar a respeito do Papai Noel. Na época do Natal, a gente sabe que é uma época em que a gente gasta muito dinheiro, porque criou-se o hábito, né, de troca de presentes, e aí então a gente tem troca de presentes em casa, tem troca de presentes na escola, né, os filhos, tem os amigos secretos na escola, na família, em algumas comunidades cristãs também é feito amigo secreto, no trabalho tem sempre alguma coisa, além de estarmos investindo muito dinheiro na área da alimentação, das festas, das comemorações, enfim. Nós gastamos muito dinheiro nessa época e muitas pessoas acabam entrando o próximo ano em dívidas por conta das comemorações de final de ano. É uma época também que se come bastante, mesas fartas com muita variedade de comidas. É uma época que a gente come bastante. Muitos também bebem demais, tanto bebidas não alcoólicas como bebidas alcoólicas, mas talvez o foco esteja mais nas bebidas alcoólicas. Se bebe muito, né? Come-se muito, bebe-se muito e esquece da pessoa principal, que é Jesus. Então, nosso objetivo é que nós, como famílias, estejamos conscientes de que esta é uma época, sim, festiva, mas a pessoa mais importante a ser lembrada e comemorada é Jesus. Mas, como cristãos, o que devemos ensinar aos nossos filhos a respeito do Papai Noel? A autora do artigo dá algumas sugestões. Primeiro, ela afirma que não é pecado ensinar aos nossos filhos sobre o Papai Noel original. E o Papai Noel original, ele tem um nome. E, na verdade, eu não sei nem se ele queria ser esse Papai Noel, mas o nome dele é São Nicolau, que era uma pessoa real que viveu no século IV. Ele era um bispo grego e adorava dar presentes. Aparentemente, ele jogava bolsas de dinheiro nas casas das pessoas, às vezes pela chaminé, e fazia isso à noite para poder permanecer anônimo. Era um bispo grego. Quer dizer, ele era, podemos usar dentro da nossa linguagem de hoje, ele era um cristão, um sacerdote, e ele tinha esse cuidado para com as pessoas mais necessitadas. Conta-se que quando seus pais ricos morreram, lhe deixaram muito dinheiro. Como ele não queria desperdiçar esse dinheiro, decidiu dar para os necessitados. Contar para os nossos filhos que São Nicolau realmente existiu, que ele era um sacerdote, que era um ministro, que era alguém que cuidava ali de pessoas, né, como se fosse hoje um pastor, e ele tinha muito dinheiro por conta dos pais que morreram e deixaram esse dinheiro para ele. E ele, então, querendo fazer bom uso do dinheiro, ele resolveu ir distribuindo às pessoas necessitadas, e ele fazia isso, talvez não só na época do Natal, mas era comum que ele tivesse uma atenção para com as pessoas necessitadas o ano todo. E aí a gente vai se lembrar de um versículo da Bíblia, lá em 2 Coríntios 9:7, que fala que cada um
contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Este texto de 2 aos Coríntios está dentro daquele contexto em que está sendo levantada uma oferta para os pobres lá de Jerusalém. E aí, então, cada um é incentivado a dar de acordo com aquilo que estejam aí dentro das suas condições e aquilo que está lá no seu coração. O bom modelo de São Nicolau deveria ser seguido por todos nós. E a gente pode e deve ensinar isso para os nossos filhos. Mas não só uma ação que aconteça num período específico do ano. Mas o nosso coração deve ser como o coração desse cristão lá atrás, no século IV, que distribuía e tinha uma atenção constante para com os necessitados. O exemplo positivo dele é transformado nessa ideia de Papai Noel que nós temos hoje, mas que aparece apenas uma vez por ano. Então, ela sugere, e nós concordamos com ela, de que podemos sim contar para os nossos filhos: olha, essa pessoa, Nicolau, ele realmente existiu. E a atitude dele era muito positiva, porque ele cuidava das pessoas que tinham maiores necessidades. Segunda coisa que ela diz: não use o Papai Noel para manipular seus filhos. É melhor você se comportar, senão o Papai Noel não vem. Não podemos usar manipulação para fazer nossos filhos se comportarem de qualquer forma. Isso só vai funcionar no mês de dezembro. E os outros meses do ano, como que vai ficar? Então, alguns pais acabam usando a figura do Papai Noel para manipular o comportamento dos filhos. Alguns usam: olha, se você tirar boas notas, o Papai Noel vai te dar presente. Se você se comportar, você vai ganhar presente do Papai Noel. Se não, então, esta manipulação, ela é incorreta, ela é indevida, ela não deve acontecer. O comportamento dos nossos filhos deve ser ensinado. Os nossos filhos têm que ser ensinados a se comportarem, a terem um comportamento correto e saber que aquilo que ele está fazendo não é, de fato, correto e terá, então, as consequências a respeito dele. Leslie White diz que nunca devemos promover um mito para promover uma forma de moralismo que não seja consistente com os ensinos de Cristo. Nós pais cristãos, temos que educar os nossos filhos baseados nos ensinamentos de Cristo. Temos que mostrar para eles que determinadas atitudes não promovem a glória de Deus. E ele, como um cristão, deve promover em todo o tempo a glória de Deus. E isto é ensinado dia após dia. E já temos compartilhado aqui na nossa comunidade a importância de cada um de nós dedicarmos tempo com os nossos filhos, para que possamos educá-los baseado nos ensinamentos de Cristo. Precisamos estar atentos a isso e nunca usar nem o Papai Noel e nenhum outro mecanismo para fazê-los ter um comportamento que eles deveriam ter baseado na educação que nós passamos para eles. Então, a segunda coisa que ela diz é não usar este mito, esta figura para manipular as crianças. Terceiro, ela afirma que mentir é pecado. De alguma forma, pensamos que, se mentimos pelos motivos certos, tudo estará bem. Então, tudo bem dizer aos nossos filhos que Papai Noel vem na véspera de Natal para entregar seus presentes? Não estamos machucando ninguém. Então, deve estar tudo bem. A família monta a árvore, o Papai Noel vai amanhã, durante a noite, vai vir trazer os presentes. Os pais deixam tudo guardadinho, para no outro dia a criança acordar e ver ali os presentes e achar que foi o Papai Noel quem trouxe. Isso é uma mentira. Mas isto é algo, é uma fantasia. É mentira. Papai Noel não existe. Papai Noel, ele foi criado a partir do exemplo da vida lá de Nicolau, mas o Papai Noel especificamente não existe. O que Nicolau fez, pelo que conta a história, realmente foi algo do seu coração, da sua real preocupação, e era algo constante.
O que a figura do Papai Noel apresenta é apenas alguém que passa, que na verdade nunca passa. Quem passa são os pais, é um tio, alguém da família, que vai lá e coloca os presentes. Então, o Papai Noel, eu lembro que eu sempre ouvia isso, o Papai Noel é o pai nosso, é o nosso pai, né? Mas, na verdade, é uma mentira. E a gente não pode esquecer o que a Bíblia diz. Quem quiser gozar a vida e ter dias felizes, não fale coisas más e não conte mentiras. 1 de Pedro 3,10. Quem quiser ter uma vida legal, pare de contar mentiras. O apóstolo Paulo, em outros locais, vai falar exatamente isso. Abandone a mentira. Se você mentia, não minta mais. Fale a verdade. Então, nós pais não podemos mentir. E, em contrapartida, é claro, a gente tem que falar a verdade a respeito do Papai Noel. Então, não conte mentiras, porque é mentira. É uma figura, é um mito, mas é mentira. Além disso, um dia eles descobrirão toda a verdade. E todo mundo que vai crescendo vai descobrir que o Papai Noel não existe. E então poderão pensar: se meus pais mentiram para mim sobre o Papai Noel, será que estão falando a verdade sobre Cristo? Alguém que mente numa área pode mentir em outra. E os filhos, quando vão crescendo, se tornam críticos, e principalmente quando chegam ali na adolescência, em que eles questionam muito essa questão da honestidade. Peraí, você fala uma coisa, mas vive outra? Como que pode ser isso? E eles são muito críticos, questionadores, e isso tem feito com que muitos abandonem a vida com Cristo, porque o modelo que eles veem de pessoas que se dizem cristãs é muito negativo. Porque as pessoas, enquanto na comunidade, enquanto na igreja, estão ali com uma carinha de tudo certinho, tudo perfeito, tudo bonitinho, mas quando saem dali, vivem o oposto daquilo que tentam mostrar na igreja. E aí o adolescente, o jovem, ele começa a questionar: mas peraí, isso não está correto. E muitos deles chegam até a afirmar: se for para ser assim, eu não quero esse negócio. Então, eles vão chegar no momento de descobrir que você mentiu para eles a vida toda sobre essa história de Papai Noel, mesmo que tinha-se uma boa intenção e tudo mais. Então, como cristãos, a melhor coisa é não mentir para os nossos filhos, porque isso pode gerar uma consequência e pode ser muito prejudicial para a vida deles. Portanto, em quarto lugar, ela diz: aponte para Jesus. A coisa fundamental que precisamos dizer aos nossos filhos é que o Natal é totalmente sobre Jesus. Precisamos contar-lhes sobre o maior presente que já foi dado. A coisa principal do Natal é falar para os nossos filhos de Jesus. Jesus é a personagem principal do Natal. E, claro, a gente vai contar para os nossos filhos também que Jesus possivelmente não nasceu no mês de dezembro. Ele nasceu numa outra época, mas depois foi juntado lá uma outra festa, e aí então começa a ser comemorado o Natal na época de dezembro. Mas ele possivelmente não nasceu nesta época. Mas dentro do assunto agora, falar para os nossos filhos: filhos, o principal motivo do Natal é Jesus. Ele é o maior presente que nos foi dado. Isso é muito importante. A Virgem engravidará e dará à luz um filho, a quem chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Mateus 1, 23. Jesus é esse presente. Nicolau foi uma pessoa muito boa, fez grandes coisas, ajudou muitas pessoas em necessidade tiveram as suas necessidades supridas por conta da ação dele. Mas ele morreu. E não se tem notícia de que ele tenha ressuscitado. Ele está morto. Mas agora Jesus veio. Jesus morreu, assim como Nicolau. Mas a grande diferença de Jesus para São Nicolau é que Jesus ressuscitou e hoje está vivo. Aquele presente nascido lá em Belém está vivo. Este é o nosso maior presente e ele é o Deus conosco. E é isso que nós temos que contar para os nossos filhos. Quinto lugar, faça um Natal divertido e construa memórias.
celebre este momento com alegria e criatividade. Ouça músicas natalinas, faça encenações alusivas ao nascimento de Jesus, assistam filmes que remetam ao Natal. Então, transforme este mês num momento muito feliz em família e também na nossa comunidade, mas sejam criativos. Coloca lá músicas que sejam natalinas, em família mesmo, podem fazer a encenação do nascimento de Jesus e assim vai se contando a história. Eu me lembro que crianças, né, quando são pequenas, gostam de fazer várias coisas diferentes, e algumas delas são até bem simples, do tipo, só como ilustração, fazer uma cabana. Então, o fazer uma cabana muitas vezes era juntar, colocar um sofá próximo do outro e colocar lá sobre o sofá um colchão e jogar um lençol para fechar como se fosse uma porta, e ali era a cabana. E as crianças viajavam naquilo, e para elas, é claro, é como se estivessem numa cabana. Você pode fazer a mesma coisa se você tem ainda crianças pequenas, você pode montar uma cabaninha, você pode colocar ali as crianças, elas podem fazer o papel de José, de Maria, ou então dos pastores que vão visitar o bebezinho, pode pegar uma boneca e colocar ali como se fosse o menino Jesus nascido. Criatividade. Se tem filhos já mais crescidos, podem conhecer e buscar conhecer estilos de músicas natalinas, se eles gostam de música, ou assistir filmes que remetam à ideia do Natal. E aí, alguns desses filmes vão poder, até como família, avaliarem aquilo que tem realmente fundamento bíblico e aquilo que não tem fundamento bíblico. E este momento em família vai criar memórias. Os nossos filhos vão ter na memória deles, ainda depois de adultos, que eles, quando eram crianças, experimentavam essas coisas criativas em casa. E o que eles vão fazer no futuro? Quando eles tiverem os filhos, é a mesma coisa. Celebrarem este momento com alegria e criatividade. E se as crianças perguntarem sobre o Papai Noel, explique que ele não vem trazer presentes, que não viaja de trenó e nem mora no Polo Norte. Seja honesto com elas. Não as decepcione em uma época tão especial. Não minta para elas numa época que é tão bonita. Conte para elas, nesta época, aquilo que verdadeiramente aconteceu na história. O que é realmente real. Não fale de Papai Noel. Não condicione o presente ao comportamento delas, às notas delas da escola. Não manipule, não tente melhorar o comportamento delas por conta de um presente que elas vão ganhar. Não minta para elas, porque senão elas poderão achar que você mente sobre as outras coisas também. É muito importante que nós tenhamos isso. Por fim, é errado falar sobre o Papai Noel? Penso que tudo bem, desde que as crianças saibam as origens da história que falam sobre o exemplo de São Nicolau como alguém que estava vivendo para Jesus. Ele era um cristão, estava cumprindo aquilo que o Senhor Jesus deixou escrito na sua palavra, que ele vai repetir isso também, a gente encontra em toda a Bíblia, o amor ao próximo. Ele estava vivendo isso. Então, falar deste homem, São Nicolau, como talvez uma figura de alguém que poderia ser chamada de Papai Noel, muito legal. Mas sem fantasiar e sem dizer que hoje quem traz os presentes é Papai Noel, que ele é uma figura que não gosta de criancinha que faz birra, sem inventar coisa. Fala, olha, São Nicolau, e você pode descobrir mais sobre ele fazendo suas pesquisas particulares. E é claro, quando você vai para a internet, você vai achar coisas terríveis sobre São Nicolau e no outro extremo, muita coisa boa e às vezes até exagerada. Mas esta autora me parece ter trazido algo bem equilibrado a respeito dele e a respeito também do assunto. E claro que todo o foco do Natal esteja em Jesus, que veio ao mundo para salvar a todo aquele que crer nele. Este é o foco principal que todos nós pais devemos comunicar aos nossos filhos. Toda a figura que envolve, toda a figura comercial
que envolve o Natal, ou tudo o que o comércio lucra, a gente tem que, claro, ter toda a consciência de que Jesus é o ponto principal e estas coisas deixarmos em segundo plano. Quem sabe fazermos anualmente um planejamento para que nesta época do ano não venhamos a nos endividar, não venhamos a perder o foco do cuidado com a nossa saúde e muito menos perder o foco que é Jesus. E o Papai Noel lembrar das verdades a respeito daquele homem chamado Nicolau, que fez e viveu de acordo com aquilo que o Senhor dizia que era importante fazer e viver. Ele cuidou das pessoas necessitadas, ele demonstrou o seu amor ao próximo, modelo que eu e você devemos seguir, não só no mês que se comemora o Natal, mas em todo o ano. É isso que nós precisamos fazer, ensinar os nossos filhos debaixo ou na orientação e na disciplina e instrução do Senhor. É isso que diz Efésios 6:4. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, ou a ira dos vossos filhos, mas criai-os na disciplina e na instrução do Senhor. Esta é a nossa responsabilidade. Que a gente, neste processo, tenhamos todo o cuidado para não embarcarmos na onda que todos estão navegando, mas que possamos olhar para as Escrituras e passar para os nossos filhos aquilo que realmente é verdade. Papai Noel, podemos falar? Sim, e a gente aprendeu o que devemos falar para os nossos filhos. Mas, acima de tudo, o foco não é ele, mas o foco é Jesus. Nossa oração e nosso desejo é que nossas famílias tenham consciência daquilo que a Bíblia ensina e aí, então, passarmos isto para os nossos filhos. Não só nesta época de Natal, mas também em outras épocas muito importantes, comemorativas, que temos durante todo o ano. Como, por exemplo, a Páscoa. Quando chegamos na Páscoa, muitas vezes nos esquecemos que se trata do momento da ressurreição do Senhor Jesus. Então, guarde isso na sua mente. Como família, vamos comemorar o Natal, tendo como foco principal a pessoa do Senhor Jesus. Vamos orar, terminando esse nosso tempo. Pai querido, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de refletirmos sobre este tema. Obrigado pela vida desta irmã que escreveu este artigo, que nos ajuda, pelo menos, a termos parâmetros para considerarmos o que devemos falar para os nossos filhos a respeito do Papai Noel. Oramos agradecido pelas pessoas que terão acesso a este vídeo e oramos para que o Teu Santo Espírito possa levar-nos a entender aquilo que o Senhor deseja para as nossas vidas, para as vidas dos nossos filhos. Oramos assim agradecidos no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a tua vida, fiquem na paz do Senhor e até a nossa próxima transmissão.